Neste vídeo, nós vamos falar sobre matrizes definidas positivas. Vamos iniciar apresentando as possíveis formas de verificar se uma matriz é definida positiva e, na sequência, passaremos para os exemplos. Uma matriz simétrica P igual a P transposta, é definida positiva se e somente se qualquer uma das condições for verificada. Todos os autovalores de P são positivos. V transposto PV maior que zero para todo e qualquer V pertencente ao Rn, V diferente de zero. Isso implica que esse produto é sempre um escalar positivo, se P for uma matriz definida positiva. Toda matriz definida positiva admite uma fatoração do tipo P igual a R transposto R, onde R tem a mesma dimensão da matriz P e é uma matriz não singular, ou seja, ela possui inversa. Todos os menores principais líderes da matriz P são positivos. Essas quatro condições são equivalentes, mas neste vídeo nós vamos focar no uso dos menores principais líderes para caracterizar uma matriz definida positiva. Uma condição necessária para que uma matriz seja definida positiva é que todos os elementos da diagonal sejam positivos. Então, se você começou a analisar uma matriz e na diagonal apareceu um elemento negativo, você já pode falar que essa matriz não é definida positiva. Caso todos os elementos da diagonal sejam positivos, você vai continuar a análise. Seja a matriz simétrica T. Reparem que T igual a T transposta. Os menores principais líderes de T são T11, o determinante de T11, T12, T12, T22, que é o bloco 22 dessa matriz, e o determinante de T. Os menores principais líderes, então, da matriz são os determinantes das submatrizes de T quando eu elimino as últimas linhas e últimas colunas. Então, por exemplo, o T11 foi obtido quando eu eliminei as duas últimas linhas e as duas últimas colunas. Quando eu eliminei a última linha e a última coluna, eu obtive esse bloco 2×2. Quando eu não eliminei nenhuma linha e nenhuma coluna, eu obtive o próprio determinante de T. Essa estratégia pode ser utilizada para você determinar os menores principais líderes de uma matriz T pertencente a R, N por N qualquer. Então, só você seguir esses passos, começa eliminando N-1 linhas e N-1 colunas, até o passo em que você não elimina nenhuma linha e nenhuma coluna. Uma matriz é definida positiva se e somente se todos os seus menores principais líderes são positivos. Essa é uma das definições que nós vimos no último slide. Exemplo 1. Determine se a matriz A é definida positiva. Reparem que a matriz A é simétrica e os menores principais líderes de A são o elemento 1, o bloco 2×2 e o próprio determinante de A. 1 é maior que 0, está ok. Quando eu calculo o determinante desse bloco 2×2, eu obtenho um número negativo, menos 14. Isso implica que essa matriz não é definida positiva. Por quê? Para uma matriz ser caracterizada como definida positiva, eu preciso que todos os menores principais líderes sejam positivos. Nesse caso aqui, um teste já falhou, a matriz A não é definida positiva. Exemplo 2. Verifique se a matriz B é definida positiva. Olhando para a diagonal, nós já sabemos que essa matriz não é definida positiva. Por quê? Ela não possui todos os elementos da diagonal positivos. Eu nem preciso continuar a análise. A matriz B é definida negativa? Como podemos verificar isso? Para verificar se a matriz B é definida negativa, verificamos se a matriz menos B é definida positiva. Essa é a matriz menos B, então eu troquei o sinal de todos os elementos da matriz B. Os menores principais líderes são 5, maior que 0, ok? E o determinante de menos B, que é igual a 9, também é um número positivo. Como a matriz menos B
é definida positiva, concluímos que a matriz B é definida negativa. Então, sempre que você quer avaliar se uma matriz é definida negativa, você vai fazer a avaliação de menos essa matriz e verificar se menos ela é definida positiva. Se menos ela for definida positiva, isso implica que aquela matriz é definida negativa. Exemplo 3. Para quais valores de alfa a matriz C é definida positiva? Vamos usar os menores principais líderes. O primeiro deles é o 2, depois o determinante do bloco 2 por 2, depois o determinante da própria matriz C. 2 é maior que 0, o determinante vai dar desse bloco 2 por 2 é 3, é também um número positivo, tá ok? O determinante de C vai dar 3 alfa. Bom, para a matriz C definida positiva, eu preciso que todos os menores principais líderes sejam positivos. Então, quais valores de alfa garantem que 3 alfa é um número positivo? Para que C seja definida positiva, 3 alfa maior que 0, que implica que a matriz C é definida positiva para qualquer valor de alfa maior que 0. Exemplo 4. Determine o sinal da forma quadrática Q de x1, x2, x3. Então, eu tenho uma função de 3 variáveis e eu quero saber se essa função sempre assume valores positivos, independente dos valores de x1, x2 e x3. Para verificar isso, vamos reescrever essa matriz Q na forma matricial. Então, Q é igual a x transposto SX, onde x é esse vetor x1, x2, x3, e S é essa matriz simétrica. Reparem que os termos elevados ao quadrado aparecem na diagonal, que é onde existe o produto de variáveis iguais. Então, x1 ao quadrado está multiplicando o 3, apareceu aqui no elemento 1, x2 ao quadrado está multiplicando 1, ele aparece no elemento 2, 2, é onde aparece o produto de x2 com x2, e o x3 ao quadrado está multiplicando o número 8. Os termos cruzados, por exemplo, 6x1, x3, eles vão ser divididos. Como? O produto x1, x3, ele aparece tanto no elemento 1, 3, quanto no elemento 3, 1. Então, esse 6 ele vai ser dividido em duas partes. Vai aparecer 3 aqui e 3 aqui. O menos 4x2, x3 também vai ser dividido em duas partes. O produto x2, x3 aparece aqui e aparece aqui também. Então, por isso, ele foi dividido. Ficou menos 2 e menos 2. Para que a matriz S seja escrita como uma matriz simétrica. Se essa forma quadrática é definida positiva para qualquer valor de x, então vai ser possível afirmar que Q também é definida positiva. Como vamos verificar isso? Verificando se a matriz S é definida positiva. Os menores principais líderes da matriz S são 3, o determinante do bloco 2 por 2 e o determinante de S. 3 maior que 0, tá ok. O determinante também é 3, que é um número maior que 0. E o determinante de S também é 3, também um número maior que 0. Bom, a matriz S é então definida positiva, o que implica que a forma quadrática tem sinal positivo para quaisquer valores de x1, x2 e x3.